Eu não vou poder espelhar o livro, não. Aí, olha, vai ficar naquele esquema, viu? Quando é 8h20, 8h20, aí vai cair, aí eu venho rapidinho para botar os 8º ano, viu? Certo. Ah, não tem problema, não. Aí vou estar dando aula ali na outra sala. Aí quando terminar, vai cair de novo, aí eu vou voltar bem rapidinho, a outra série, e assim vai. Certo, igual naquele dia, né? Pronto. Eu estou gravando as aulas e vou botar no YouTube, viu? Certo. Pronto. Aí, bichinho já chegou. Volta aí, Gabriel. Deixa eu ligar aqui para esse povo. Ainda está na hora. Já tem 3 minutos. Como é que coloca um turno? Porque se tiver ocupado. Aí é só. Como é que coloca? Aí quando terminar, é porque começou agora, só quando terminar daqui a pouco. Aí eu mostro aí tudo. Porque se estiver ocupado, eu vou e boto outra turma. Uhum. Deixa eu ligar para o povo aqui, tá? Certo. Bruno tá aí, falta daqui. Gabriel. Gustavo tá aí, Jasmine, Jonathan, Pizza, Marcos. Pronto. Eu. Já tô ligado. Davi chegou. Falta Gabriel. E João, falta o João. Deixa eu ver se tem João aqui. Não, é João, ainda não salvei. Professor, eu tô aqui. João Vitor? É? Ah, e tu entraste quando? Desde o início. Pois eu já ia ligar para você, que eu não estava vendo você. Davi, falta só o Gabriel. Pronto, pode começar, Patrícia, detona. Tá certo, Antônio. Pronto. Gente, bom dia. A gente vai continuar com a equação. Bom dia. Iremos continuar com a equação do segundo grau. Aí eu vou explicar pelo quadro, viu? E também tem mais cálculo ali, ainda melhor. É a página 57 do livro. Certo? Página 57. Aí a gente tem a parada aqui, ó, nesse quadrado. Esse quadrado amarelo. Aí ele tinha falado o seguinte, ó, que a gente vai estudar agora. A gente vamos aprender a resolver equações de segundo grau. Agora, ela existe de vários tipos. A gente vai ver primeiro as incompletas, depois vai chegar nas completas. Aí, só para dar uma lembrancinha, ó. A equação do segundo grau, eu comecei a explicar na semana passada, ela é escrita assim, ó, dessa forma. Essa aqui é a fórmula da equação do segundo grau. A fórmula. Deixa eu ver se está dando para ver. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Aí vimos o quê? Que A, B, C são os coeficientes da equação do segundo grau. A gente tem 3 coeficientes. O coeficiente A, que é o número que multiplica x ao quadrado. O B, que é o número que multiplica x. E o C, que é o termo independente. Aí agora a gente vai para esse tópico, eu só tinha iniciado esse tópico aqui. Ó. A gente vai ver equações incompletas.
Então, ela vai ser incompleta quando faltar ou B ou C. Se faltar um desses dois coeficientes, a gente pode dizer que ela é incompleta. Tá? Nunca pode faltar o A, porque se faltar o A, se o A for zero, aí vai zerar o x ao quadrado. Aí não vai ser uma equação de segundo grau, vai ser de primeiro. Pronto, aí eu vou explicar o exemplo do quadrado. Ele dá um quadrado, que está pintado de amarelo. Ele começa com essa resolução. Ele dá um quadrado pintado de amarelo. Aí ele diz que a área é 144 centímetros quadrados. Ele coloca a área aqui, ó, do quadrado. Certo? O valor total da área do quadrado é 144 centímetros quadrados. Aí quer saber o valor do lado. Como a gente sabe que um quadrado ele tem 4 lados iguais, se eu descobrir um número, aí, consequentemente, a gente vai saber os outros 3, certo? Aí ele diz aqui, ó, no livro, que para a gente descobrir o lado do quadrado, é só a gente relembrar da forma da área. A área do quadrado é lado vezes lado, que dá L ao quadrado. Da L ao quadrado. Certo? Vão acompanhando direitinho. Que esse L é do lado, certo? Então, o valor da área é 144. O valor da área, eu vou substituir aqui na forma da área do quadrado. Vocês verem. Então, eu vou pegar agora, eu vou apagar o desenho, porque o desenho tem aí no livro, certo? E o desenho é bem simples, é só um quadrado para a gente... Aí pintado de amarelo, onde a gente deve encontrar o lado do quadrado. Então, a partir daqui, da fórmula da área do quadrado, aí vamos achar o lado. Agora eu vou vir para aqui, assim. Já que a gente substituiu a área por 144, e L vezes L ao quadrado, eu vou fazer invertido agora. Eu vou só, assim, inverter a posição. Em vez do 144 ficar do lado esquerdo, eu vou pôr do lado direito. E o L ao quadrado do lado esquerdo. Só vou trocar a posição. Né? Quando você troca os dois números ao mesmo tempo, não é necessário trocar o sinal. A gente só troca o sinal de um dos números quando você fixar um e mexer com o outro, certo? Você trocar de lado um outro número. Aqui a gente trocou os dois ao mesmo tempo. Pronto, toda vez que você tiver do lado esquerdo da igualdade uma incógnita elevada ao quadrado, aí a gente tem uma equação do segundo grau. Nesse caso do quadrado aqui, a gente vai resolver direto por raiz quadrada. Então, aqui, quando chega em L ao quadrado, você vai apenas e vai fazer mais ou menos raiz de 144. A gente vai descobrir, ó, esse L ao quadrado é para dizer que existem duas raízes, uma positiva e outra negativa. Que a gente vimos na semana passada que uma equação de segundo grau, ela pode ter duas raízes, até duas raízes, né? Porque como é de segundo grau, são duas soluções. Ou pode ter nenhuma, certo? Então, pode ter nenhuma, uma e duas. Tem as 3 opções. Então, aqui a gente vai descobrir o lado do quadrado. A gente vai encontrar a raiz quadrada de 144. Aí no livro tem, sendo que ele vai colocando em forma de texto, certo? Se eu quiser ver a forma direta, eu estou fazendo assim. Aí a gente vai ter esse mais ou menos, como eu falei, é para descobrir uma raiz positiva e outra negativa. Então vai ficar mais ou menos. Aí é só a gente lembrar daqueles quadrados perfeitos que a gente viu lá no início do ano. A raiz de 144 vai ser 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Aí agora, como a gente está se tratando da parte geométrica, ou seja, a gente está se tratando de um desenho, aí não existe medida negativa. Então, para finalizar a solução desse problema, aí você coloca que o lado vai ser 12 centímetros, positivo. A parte negativa não entra
para questões de problemas com geometria, certo? Quando ele fala um desenho geométrico, não vamos utilizar o número negativo na solução. Então, a gente descobriu o lado do quadrado, que é 12 centímetros, através da raiz quadrada do valor da área, certo? Então, se caso vocês pegarem algum exercício do livro em que ele peça a área do quadrado, é só extrair a raiz, tá bom? Aí agora eu vou explicar dois exemplos quando você não tem o desenho, ou seja, quando é um exercício direto, quando ele pede, ó, lá onde tem um parágrafo assim, na página 57, depois que ele acabou de resolver o problema do quadrado, ele diz assim, ó, veja outro exemplo. Vamos determinar as soluções ou raízes da equação. Aí eu vou colocar a equação, certo? Quem está comigo aí vai acompanhando aqui no quadro e depois observa aí no livro, que vai estar do mesmo jeito. Tá bom? Alguma dúvida nessa questão da área do quadrado? Professor, Oi? eu não entendi o que significa aquele mais menos, assim, né? Sim, certo, muito bem. Toda vez que a gente for resolver uma equação do segundo grau, essa daqui ela é incompleta, porque ela não aparece todos os coeficientes, A, B e C. Ela só aparece o coeficiente A, que no caso aqui é 1. E esse L está sendo substituído pelo X. Aí, quando acontecer isso, a gente extrai a raiz quadrada do número, aí sendo que, como o expoente é 2, aí a gente vai ter duas raízes, ou chamado de soluções da equação. Aí essas duas raízes, uma é positiva e outra negativa, certo? Sempre vai ser assim, uma positiva e outra negativa. Aí, como aqui é um quadrado, a gente tem distâncias positivas, não existe distância negativa, né? Por exemplo, eu não posso medir menos 1,80 m. Eu tenho que medir a parte positiva, né? Porque é uma distância, um comprimento. Então, no quadrado, a gente só vai considerar a parte positiva. Né? Então, lá ficou 12 centímetros quadrados. Desculpa, 12 centímetros, que é o valor positivo. Tá bom? Então, esse mais ou menos vem da questão de ser duas raízes, uma positiva e uma negativa. Aí, agora eu vou fazer outros exemplos. Vai ser um pouco parecido com esse, onde a gente extrai a raiz. Sendo que ele vai vir direto, não vai vir em forma de situação-problema, porque aqui a gente resolveu um problema matemático. Aqui já vai vir a questão direta, né? Ele dá a equação e pede para resolver a equação logo do segundo grau, tá bom? Mais ou menos é porque são duas raízes, uma positiva e outra negativa. Aí eu vou escrever aqui os exemplos, aí vai começar a se repetir as ideias, certo? Aí tem no livro, para a gente resolver as soluções ou raízes da equação. Ele bota esse exemplo aqui. Você localizar aí, ó, 3x ao quadrado menos 48 igual a 0. Localizar esse exemplo aí no livro, 3x ao quadrado. Abaixo do quadrado amarelo, você pula 2 parágrafos. Aí eu... 1, 2, terceiro parágrafo, onde ele diz assim, veja outro exemplo. A gente vai ver o exemplo agora mais numa questão que faz direta, sem precisar entender o problema. Certo? Então, a gente viu que a equação do segundo grau, ela é escrita assim, né? Não esqueçam não dessa parte, que a gente vai usar muito a equação do segundo grau esse ano. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau, mas sendo que ela não tem números conhecidos, né? Aqui é só a forma da equação de segundo grau. Quando faltar o coeficiente b, a gente diz que ela é incompleta. Quando faltar c, diz que é incompleta também. Então, esse exemplo aqui de cima tem um valor de a, o valor de a é 3, ó. O valor de c, que é o termo que mantém x, é menos 48. Então, aqui é um caso de equação incompleta do segundo grau,
onde a gente tem um valor de B igual a zero. Vou até ficar aqui em cima. Quando o valor de B for igual a zero, a gente tem uma equação desse tipo aqui. Aí eu já vou logo adiantando. Quando o valor de B for igual a zero, a gente resolve por raiz quadrada. Quando o valor de C for igual a zero, a gente vai resolver utilizando um dos casos de fatoração, que foi fator comum em evidência. Certo? Então, eu vou explicar 2 exemplos desse, e depois vem o caso de quando o C for igual a zero. Certo? Eu vou começar a resolver essa daqui. Preste bem atenção. A do quadrado estava boa porque ela já estava prontinha, né? A área é igual ao lado ao quadrado. Então, é só extrair a raiz da área. Se extrair a raiz da área, você já tem um lado do quadrado. Quando acontecer uma questão dessa, você já sabe. Mas esses outros casos, a gente vai resolver dessa maneira aqui. A gente já sabe que está faltando o coeficiente B. Não tem que B é o número que multiplica X. Então, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, você isola a variável que está ao quadrado. 3x ao quadrado. Então, a gente vai isolar 3x ao quadrado. Acompanhe direitinho, viu? O livro bota só mais uns passos aí. Mas você pode fazer de uma forma mais direta. Esse termo que tem um valor de x, você isola. Aí, escreve o sinal de igual. E o número que está negativo, esse termo aqui, que é o valor de C, ó, o valor de C da equação de segundo grau, você põe do lado direito. E troca o sinal. Se aqui está negativo, vai ficar positivo. Aí a gente sabe que quando o número é positivo, não é obrigatório botar o sinal de mais, tá certo? Pronto, então depois que acontece isso, você isola o x ao quadrado. Isola o x ao quadrado. Escreve 48 e olha bem, a gente está utilizando uma das operações inversas. Que a gente sabe que existem 4 operações básicas, né? Fora potenciação e radiciação, que também são operações. Mas para termos de equações, a gente utiliza essas 4. Quando o número está aqui, ó, subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Então, por isso que ficou mais 48. Nesse caso do 3x ao quadrado, ele está multiplicando 3 vezes ao quadrado. Então, o 3 vai passar dividindo. A gente está sempre usando essas operações inversas para poder resolver as equações do segundo grau. Aí no livro ele também coloca, dividimos ambos os membros por 3. O conto desse aqui. A gente divide por 3 por causa da operação inversa. Aí depois a gente vai dividir. Eu vou dividir rapidinho aqui, 48 por 3. É um número pequenininho, você vai separar o número 4 para dividir por 3. Aí vai dar 1 aqui, no quociente, né? Porque só cabe um 3 dentro do 4. Você faz, ó, 1 vezes 3, 3. 3 para chegar em 4. Resta 1, né? Ou 4 menos 3 sobra 1. Aí, como 1 não pode dividir por 3, você abaixa o 8. Lá de cima do dividendo. Aí começa a dividir de novo. 18 por 3. Que número vezes 3 na tabuada de 3 que dá 18? 6. 3 vezes 6, 18. Se você souber direitinho a tabuada de multiplicar, você não vai ter dificuldade na divisão, certo? Então, assim, eu aconselho quem esqueceu, que às vezes é normal a pessoa esquecer a tabuada e dar uma revisadazinha na tabuada, tá? Porque vai facilitar as contas. A gente não vai precisar estar toda hora para não ter que fazer a tabuada todo dia de 3. Então, 3 vezes 6 é 18. Para 18, o resto é 0. Então, eu dividi o número 48 por 3, aí deu 16. A gente vai fazer o seguinte agora. Vou apagar. Oi? Tem como repetir essa parte do 3 embaixo, que eu não entendi? Sim, tem. Olha, o 3, a primeira linha é a pergunta, né? É a equação do segundo grau, certo? Certo. É a equação do segundo grau. E na segunda linha, o que a gente fez? Aí a gente começa resolvendo assim, ó. Você isola. Ainda bem que também depois
Esse termo aqui que está em azul, que eu circulei, é o termo que tem a incógnita, que a gente chama de x. 3x ao quadrado. Eu deixei ele isolado. Isolado, eu deixei ele sozinho, antes da igualdade. Ah, certo, certo. Certo? Aí o outro termo que está negativo, ele passou para o outro membro da equação, o segundo membro, lado direito, ficou positivo, mais 48. Aí o que é que Certo. vem aqui? A operação inversa. Como o 3 está multiplicando o x ao quadrado, aí ele vai passar dividindo. Porque a gente utilizou a operação, Entendi. entendeu? A gente usou a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Por isso que ele passou dividindo. Lá Pronto. no livro, né? Deu para entender? Lá Eu no lembro que livro, eu fiz uma questão, eu lembro que eu fiz uma questão que era assim, que o número da frente ele ia para baixo do outro número. isso. A gente vai Eu usar lembro direto. eu só não lembro qual foi a página, mas eu lembro, já até postei lá no Google lá. Certo. Eu vou dar uma olhada, viu? Obrigado aí. Nada. Então, sempre acontece isso, que se não viesse o número na frente do x, a gente nem precisaria dividir, mas como vem, ó, tem que passar dividindo, tá certo? Então, aqui, x ao quadrado é igual a quanto? 16, não foi que a gente achou agora, não? Na divisão? Pronto, a gente está na metade ainda da resolução. X ao quadrado é 16. Aí a gente faz igual, resolvemos agora chegou na parte que a gente resolve igual a resolução do quadrado, para encontrar o lado do quadrado. Então, a gente tem uma equação assim agora. X ao quadrado igual a 16. Né? Essa equação inicial e incompleta, a gente deixou ela nessa forma agora aqui, ó, do lado direito. X ao quadrado é igual a 16. É só você extrair a raiz agora. Toda vez que for resolver uma equação incompleta, onde não existe o coeficiente D, você identifica, tem A e C. Por isso que eu estou sempre lembrando como que você encontra os coeficientes, porque a semana passada a gente só viu essa parte, né? De encontrar os coeficientes. Então, aqui já é hora da gente extrair a raiz de 16. Aí não pode esquecer de botar mais ou menos a raiz de 16. Certo? Então, eu fiz aqui do lado, ó. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Aí, assim... Patrícia, Oi? esse mais e menos, ele é obrigatório ou ele é da fórmula mesmo ou, tipo, é de acordo com essa conta aí? Ele é obrigatório. Toda vez Certo. que a gente... Certo? Toda vez que a gente for resolver uma equação do segundo grau, onde não tem o coeficiente B, e a gente chegar nessa forma aqui, ó, qual é a forma? É apenas o valor de A igual a um número. Aí a gente vai e coloca mais ou menos. Mais na frente, quando eu explicar a forma resolutiva de Bhaskara e de delta, aí vai aparecer esse mais ou menos. Aí eu vou relembrar de novo, tá certo? Por causa desse mais ou menos é porque... Eu lembro a forma de Bhaskara que tem que usar aquele mais e menos. Eu lembro. Isso. Lembra, né? Pronto. A gente vai chegar lá já. Pode continuar. Obrigado. Nada. Então, toda vez tem que colocar, certo? Mais ou menos. Aí aqui, ó, o x da gente vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16. Aí é só a gente relembrar, ó, que a raiz quadrada de 16 é o número que é multiplicado por ele mesmo que está 16, que vai ser 4. Aí aqui a gente terminou a nossa equação do segundo grau incompleta. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Estou conseguindo ver? Ó? Então, a gente tem como equação do segundo grau, a gente tem duas raízes, que são os resultados, ou chamado de soluções. A gente tem um valor mais 4 e menos 4, certo? Então, ele coloca aí, ó, no livro que a gente pode chamar de x'. Não são duas raízes, né? X' vai ser mais 4 e x duas linhas vai ser menos 4. A gente tem mais ou menos, aqui está numa forma única, né? Mas você pode separar os dois. Um valor é positivo igual a 4 e o outro valor é negativo igual a menos 4. Certo? Então, aqui a gente termina a resolução de uma equação do segundo grau incompleta. Certo.
Certo? Primeiro você vai identificar. Quando vê as equações, você vai dizer, essa é incompleta. Se o valor de B for zero, ou seja, se o coeficiente B for zero, aí você diz, então vou resolver por raiz quadrada. Aí antes de resolver por raiz quadrada, que foi o que a gente fez aqui no finalzinho, ó, você deve organizar a equação, né? Deixar do lado esquerdo, aí do lado direito o valor conhecido, que no caso aqui foi 48. Aí fazer esse jogo de sinais aqui. Ó. Se aqui foi menos, aí vai para o outro lado positivo. Se fosse mais, viria negativo. Depois você faz a divisão pelo valor que está multiplicando o x. A gente encontrou 16 na divisão e você faz mais ou menos. Aí esse mais ou menos é por conta desse expoente 2, que são duas raízes, aí uma positiva e outra negativa. E na regra diz que esse 2 se transforma em raiz quadrada. Se fosse um 3, aí a gente ia fazer raiz cúbica. Mas não vai ser o caso da gente, porque a gente vai estudar só raiz quadrada, tá certo? Aí eu vou fazer mais um exemplo para fixar melhor. Aí depois a gente vai para outro tipo de equação incompleta. Então vamos lá. Deu para entender esse? Com certeza. Certo, ok. Eu vou apagar e fazer o próximo exemplo que tem aí no livro, tá certo? Pode ir. Certo. Esse assunto vocês vão ver novamente no primeiro ano do médio. Aí vão usar muito. Chega. Pronto, aí eu vou. Aí ele diz aí, logo as soluções raízes dessa equação são 4 e menos 4. Aí eu vou para o exemplo agora de baixo. É 3x ao quadrado. No livro tem esse aqui também. 3x ao quadrado menos 36 igual a zero. A gente vai resolver da mesma forma, certo? E resolvemos, eu pus esse pontinho aqui só para dizer que é o exemplo que está. Da mesma forma que resolvemos ainda agora. A gente tem uma equação incompleta. A gente tem um valor de A, só relembrando, o valor de A é o coeficiente A, né? É 3. E tem o valor de C, ó, que é menos 36. Aqui é o valor de C, do coeficiente C. Que a primeira coisa quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau é identificar logo esses coeficientes. O A e o C. No caso, não tem um B. Aí, pronto, não tem um B, aí a gente já pensa. Vou resolver por raiz quadrada, tá certo? Mas antes disso, a gente tem que organizar a equação. Então, novamente, a gente vai pegar o número 3x ao quadrado. O número que tem incógnita, deixo isso ao lado, do lado esquerdo. Escreva a igualdade, do lado direito eu escrevo o número 36. Aí aqui a gente utiliza de novo, estava menos 36, antes da igualdade. Aí vai para o lado direito mais 36. Aí não é obrigatório botar um mais, só se você quiser, tá certo? Mais 36. Esse zero aqui não é que ele some, é porque ó, se a gente escrever 36 mais zero, esse zero do lado direito vai dar 36. Então é como se você fizesse direto. Ignorasse o zero, né? O zero somado ou subtraído de qualquer número vai ser o próprio número. O zero não tem unidade, então não precisa mais escrever o zero, tá bom? Aí depois disso a gente faz do mesmo jeito que fizemos a anterior. O 3 está multiplicando o x ao quadrado, então ele vai passar dividindo. Então quando a gente for isolar o x ao quadrado aqui, ó, vamos isolar o x ao quadrado. Então, o 3 que está multiplicando passa a dividir, por causa da operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, o 3 vai ficar no denominador e o 36 vai ficar no numerador. E agora a gente vai fazer a divisão, 36 por 3. Certo? 36 eu vou dividir por 3. Então, vamos lá. Essa divisão fácil porque o número é pequeno, às vezes a gente faz mentalmente também. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, o resto dá 0. Aí, abaixo o 6. A gente pega esse 6 e divide por 3. Vai dar 2, né? 2 vezes 3, 6. Para 6, o resto dá 0. Então, 36 por 3
Deu 12 coeficiente. Eu vou apagar aqui a divisão para a gente continuar a nossa equação. Então, 36 por 3 deu 12. Pronto, aí a gente vai fazer do mesmo jeito. 12 ainda não é a resposta, certo? A gente só encontrou que x ao quadrado é igual a 12. A partir daqui, a gente faz aquela parte, que x ao quadrado vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 12. Certo? Então, aqui, ó, x, esse expoente 2, não é que ele vai sumir, é que ele vai se transformar na raiz quadrada em uma raiz mais e outra negativa. Certo? Então, x vai ser mais ou menos raiz de 12. Então, olha bem, quando a gente estudou as raízes, existem as raízes exatas e não exatas. A gente viu ainda agora a raiz de 144, 12, é uma raiz exata. A raiz de 16 é 4, que vimos no exemplo anterior. É uma raiz exata. A raiz de 12, ela existe, mas não é uma raiz exata. Aí, quando a gente for resolver uma equação do segundo grau, onde tem uma raiz exata, aí o que a gente faz? A gente fatora esse 12, certo? Lá, essa fatoração vem lá do assunto de radiciação. Aí eu vou fatorar e vou explicar onde é que o livro quer que a gente na resposta final, certo? Se eu contasse mais ou menos o resultado, e como não existe raiz exata, não estaria errado, estaria só incompleto. Então, eu vou explicar como é que vamos achar. Eu vou precisar apagar aqui, mas tem no livro, viu? Do mesmo jeitinho que eu estou fazendo. Ele até foi mais direto. A gente vai encontrar. Eu vou pegar o número 12 e vou fatorar, para a gente encontrar a forma mais simples dessa raiz de 12. Aí, como é que a gente fatora, né? O 12 a gente põe um traço na vertical. Aí começa a dividir pelos números primos. 12 por 12 dá 3. Aí 6 por 2 dá 3. Ó, já estamos terminando. 3 por 3 dá 1. A gente já escreveu o número 12 como fatores primos. Como a gente está se tratando de raiz quadrada, eu vou escrever aqui. Você faz um produto dos fatores primos que você fez a fatoração. Então, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3 é a forma fatorada da raiz quadrada de 12. Então, eu vou colar na solução, certo? Então, veja bem, certo? No livro tem essa parte também. Quem quiser escrever alguma observação, então você colocar assim agora. Em vez de mais ou menos a raiz quadrada de 12, a gente vai escrever agora mais ou menos essa fatoração que a gente encontrou aqui. 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou abrir o símbolo da raiz e colocar 2 ao quadrado vezes 3. E agora, ó, a gente vai lembrar um pouquinho daquela parte que a gente viu que tem um monte de regrinha de radiciação. Por isso que a gente viu antes o assunto de radiciação. Quando o índice, aqui o índice é 2, for igual ao expoente, eu posso cancelar, ou seja, eu posso simplificar o expoente com o índice. Aí, quando eu simplifico, esse 2 ele vai estar fora da raiz. Então, vai ficar mais ou menos 2 raiz quadrada de 3. O 3, ele ficou dentro da raiz, porque ele não foi simplificado, ou seja, a gente não cortou o expoente do 3. Não cortamos o expoente do 3, então ele ficou dentro da raiz, ele não sai. O 2 não, a gente simplificou, cancelou aqui o expoente, o índice, aí ele ficou fora. Então aqui a gente já chegou na solução da nossa equação do segundo grau. Então eu chamo de x', mas se você quiser pode chamar de x1, certo? X' é porque é a primeira equação. Patrícia, Ok. o professor ele está dizendo que está faltando um minuto, viu? Certo. Eu espero entrar no outro, que a gente vai finalizar aqui, certo? Eu espero. Dá uma pausa aí que eu vou mandar o segundo link. Tá certo, Rafael. Tá.
Tchau, galerinha. Até depois. Na verdade, daqui um É pouquinho, né? depois nada, um segundo. Vou mandar, Eu tchau. sei. Um segundo, tá?